será que Deus criou o homem simplesmente por criar? É claro que não. Quando o Senhor empreendeu nos seus feitos, no seu ato de criação, e do pó da terra fez o homem, é porque na sua inteligência, na sua onisciência, na sua onipotência, Deus tinha planos para o ser humano. Infelizmente, lá no princípio, Adão e Eva fugiram ou tentaram fugir do plano de Deus, quando, através do nobre casal, toda a raça humana caiu através da desobediência e do pecado contra a vontade do seu Criador. E a partir de então, começaram as consequências da desobediência ao mandato do Senhor. E a história da humanidade demonstra o quanto o homem tem sofrido os prejuízos incalculáveis por tentarem dar as costas ao Criador de todas as coisas. Infelizmente, na atualidade, a maioria das pessoas vivem alienadas de Deus, fora do plano divino, andando nos seus próprios caminhos, o ser humano, se aproveitando do seu livre-arbítrio para abusar, repito, para abusar da bondade de Deus. No entanto, o Senhor é imutável, ele não muda. E a palavra diz que ele é o mais puro amor, bondade, misericórdia e compaixão. E os seus planos para a humanidade terão o seu fiel cumprimento, porque o Criador é onipotente e tudo faz, tudo executa conforme o beneplácito da sua soberana vontade. Eu gostaria de falar nesta reflexão sobre o tema principal de maior interesse do ser humano, que é a salvação e a vida eterna. Para tanto, eu quero convidar a você a ler juntamente comigo um texto que nós encontramos em 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 3 ao 6, em que Paulo escreveu o seguinte: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Na verdade, o Deus Criador tem planos, projetos e empreendimento para a vida de cada um de nós. E ele
põe em prática os seus planos como sendo o único Deus verdadeiro. E o seu desejo, o seu empenho, a sua luta é para que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus não vai condenar a ninguém. A Bíblia diz que o Senhor Jesus não veio para condenar a ninguém, mas sim para salvar o mundo. João capítulo 3 e o versículo de número 17. De forma que o Senhor deseja ardentemente, é um anelo do seu coração, que as pessoas conheçam a verdade do Evangelho, tudo aquilo que envolve a nova dispensação da graça, implantada pelo Senhor Jesus, para quê? Para a salvação do homem, que é a coroa da criação de Deus. Quem faz isso é o Deus único e verdadeiro. A Bíblia diz, o texto confirma, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. No processo desta salvação, no empreendimento deste planejamento da parte do Deus único e verdadeiro, assim como na antiga dispensação, durante o período da legislação mosaica, Deus usou quem? Moisés, para estabelecer uma aliança com o seu povo Israel. Na nova dispensação, o mediador da nova aliança e do plano da salvação, Deus estabeleceu seu único filho, Jesus Cristo, como mediador, único mediador entre Deus e os homens. Não existe outra medianeira ou outro mediador entre Deus e os homens no plano da salvação. E como sacerdote de Deus, não existe outro que interponha perante a justiça divina, perante o coração do Pai, senão Jesus como único mediador entre Deus e os homens. É perca de tempo alguém colocar um ídolo, uma imagem de escultura, o que as pessoas e as religiões chamam de santos, como intermediador ou medianeiro entre o pecador, o ser humano, e Deus. Porque a verdade da palavra do Senhor diz que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunha a seu tempo. Foi justamente a obra de redenção pela expiação concretizada e realizada de maneira eficaz pelo Cordeiro de Deus que o Senhor Jesus foi exaltado soberanamente perante a majestade celestial como único mediador entre Deus e os homens. Somente Jesus pode salvar. Não adianta recorrer a quem quer que seja. Coloque a sua inteligência em prática e acredite nesta palavra. Jesus, como Redentor da humanidade, é o único que pode ajudar aos pecadores a chegarem de forma digna perante o trono de Deus, para serem salvos e adquirir a vida eterna. Este é um texto maravilhoso, esclarecedor sobre a vontade de Deus para o ser humano.